Olá! E o tema desse vídeo é menopausa precoce. Vem aprender para você que pesquisou, quer saber o que é e por que é uma condição tão importante de a gente diagnosticar e tratar em momento oportuno. Meu nome é Fernanda, eu sou médica ginecologista e o tema desse vídeo é a menopausa precoce. E o que é a menopausa precoce? A gente define como menopausa precoce a insuficiência, a falência ovariana na produção dos ovários abaixo dos 40 anos. A incidência é baixa, chegando a 1% aos 40 anos, e alguns fatores de risco aumentam a possibilidade de acontecer uma menopausa precoce. Entre os fatores de risco estão alterações cromossômicas, alterações nos cromossomos, principalmente linkadas ao cromossomo X em algumas doenças genéticas, pacientes que se submeteram a tratamentos quimioterápicos ou por radioterapia. A radiação também influencia na sobrevida ovariana, na capacidade de produção dos hormônios ao longo do tempo, abreviando a produção ovariana, entrando em falência ovariana mais precoce. Algumas condições infecciosas, por exemplo, está linkado à infecção por varicela, por cachumba, por shigella, infecções que poderiam atingir os ovários, o bem-estar ovariano e a fabricação hormonal, fazendo uma falência ovariana mais precoce. Fator hereditário bastante importante, é mais frequente ter menopausa precoce aquela mulher cuja mãe ou irmãs tiveram menopausa precoce. Isso é evidenciado na nossa prática. Condições autoimunes como tireoidites, doenças autoimunes graves que atingem essas glândulas produtoras de hormônios nos ovários, cirurgias, existe a falência ovariana após a retirada dos ovários, então uma causa cirúrgica da menopausa precoce. Tabagismo e consumo de drogas estão perguntados, né? Sim, o tabagismo e o consumo de drogas, eles estão associados a uma redução da fase reprodutiva da mulher, da meia-vida reprodutiva, da meia-vida de produção pelos ovários. Podem antecipar em alguns anos a manifestação da menopausa. Doutora, e quais são os sintomas da menopausa precoce? São os mesmos sintomas da menopausa clássica, que acontece geralmente entre os 45 e 55 anos. A começar por alterações menstruais, a mulher começa a notar ciclos mais espaçados, mais curtos, um sangramento muito mais tímido ou até mesmo a parada completa da menstruação. A gente tem um diagnóstico assim como a gente faz na menopausa clássica, que é 1 ano da última menstruação, a gente tem um diagnóstico retroativo de menopausa, então eu precisaria de um diagnóstico clínico de 1 ano sem menstruar, ou um diagnóstico laboratorial, onde a gente afere os hormônios, como o FSH, um marcador, 2 FSHs acima de certo valor, confirmam a possibilidade de menopausa, desde que a gente exclua outros fatores hormonais, como alteração de prolactina, alterações tiroidianas. Primeiro a gente exclui todos os fatores que poderiam levar a um quadro de falência menstrual, por exemplo. Até mesmo a gestação, é o primeiro quadro que a gente tem que excluir quando a mulher chega com histórico de não estar menstruando corretamente. Depois disso, por avaliar o FSH, a gente concluiria naquelas mulheres que não têm útero, por exemplo, onde eu não tenho parâmetro menstrual para o diagnóstico, ok? E os sintomas são muito parecidos com a menopausa clássica, além da falência da menstruação, além das alterações menstruais, os calores, a sudorese noturna, alterações de memória, irritabilidade, cefaleia, enxaqueca crônica pode ser uma outra manifestação. E aí vai, né? Fadiga crônica, alteração de libido, alterações psiquiátricas com piora de depressão e ansiedade, síndrome urogenital, com secura vaginal, com ressecamento, a queda de libido, entre outros sintomas que nós falamos no vídeo da menopausa. Então, se a paciente chega para mim, a mulher chega para mim com esses sintomas relatados, né? Mesmo com poucos sintomas, mais uma alteração menstrual, eu preciso colocar essa hipótese. A gente fala que é raro, mas não é infrequente na nossa prática do ginecologista se deparar com a menopausa precoce. E por que a gente dá tanta atenção na menopausa precoce? Por causa dos riscos que ela traz. Os riscos de uma mulher que passa uma grande parte da vida na fase da menopausa. O risco de antecipar a falência ovariana, de antecipar
o surgimento de algumas condições, como a condição cardiovascular. A gente sabe que depois da menopausa há aumento de hipertensão arterial crônica, alteração crônica de colesterol, de glicemia, risco cardiovascular para infarto, para AVC, diminuição de sobrevida global associada à menopausa precoce. O risco da osteoporose precoce, a manifestação de ossos frágeis, de fraturas, de riscos de vida em decorrência de imobilidade, de comorbidade que a gente fala, né, pela osteoporose. Os riscos cognitivos atrapalhando o rendimento em trabalho, atrapalhando a meia-vida profissional dessa mulher. Isso impacta muito na qualidade de vida, isso impacta muito na vida dessa paciente que mal consegue trabalhar por essa falência ovariana súbita numa idade tão precoce. A manifestação de doenças cerebrais degenerativas, doenças cognitivas, quanto mais precoce a menopausa, mais suscetível a essas alterações essa mulher vai ficar. As disfunções sexuais que surgem na menopausa, nessa idade precoce, que é uma idade realmente sexualmente ativa, além da dor à relação, a secura à relação, tem aquelas condições associadas a perdas urinárias, incontinências urinárias progressivas, infecções vaginais ou infecções urinárias de repetição que a mulher na menopausa fica suscetível. E o tratamento? O tratamento da menopausa precoce é feito assim como o tratamento da menopausa clássica em idade, comum, e ele é realizado por meio da reposição hormonal naquelas pacientes candidatas à reposição hormonal ou outros medicamentos, outras associações terapêuticas naquela paciente não candidata à reposição hormonal, visando normalizar os sintomas, visando trazer uma condição boa de saúde, sem anormalidade de pressão, sem variações de metabolismo, sem a síndrome urogenital, evitando a osteopenia e a osteoporose. É o mesmo tratamento que a gente institui para as outras pacientes. Me perguntam muito sobre fertilidade. Doutora, eu ainda gostaria de pensar sobre engravidar, só que eu entrei na menopausa precoce. É possível eu ter uma gestação? A resposta é que sim, é possível. O que pode ser programado é uma ovodoação, uma doação ovulatória, porque se a gente pensa que a menopausa precoce aconteceu por uma falência ovariana, ela também fica improdutiva na liberação dos óvulos, na produção. A gente tem óvulos pré-definidos desde que a gente nasce. Quando a gente esgota essa capacidade ovulatória, já não é possível uma gravidez com os nossos próprios óvulos, mas existe a gestação com ovodoação. Por isso que é importante a gente sempre abordar essa questão e manter uma condição para nutrição uterina, para que se estabeleça uma normalidade para receber esse embrião, para receber uma gestação, não deixando a paciente entrar na menopausa franca para pensar nessa possibilidade gestacional futura. A gente deixa esse endométrio, esse útero ativo e receptivo para uma gestação, ainda que com ovodoação, mas é uma gestação possível sim e deve ser conversado sempre quando a gente se depara com uma menopausa precoce. Outra possibilidade é utilizar óvulos congelados. Se você conseguiu detectar previamente que evoluiria para uma menopausa precoce, ou se você foi submetido a um tratamento de quimioterapia e radioterapia e previamente teve seus óvulos congelados, a gestação também é viável com o próprio óvulo, desde que tenha essa preservação anterior da qualidade ovulatória, ok? Assim como a dúvida se há possibilidade de gestar, há dúvida se há necessidade da anticoncepção. A gente tem que diferenciar muito se ainda há fase de climatério ou se realmente houve a menopausa franca, a menopausa precoce. No climatério há necessidade de anticoncepção, a gente preconiza anticoncepcional nessa fase. Já na menopausa não há necessidade de manter anticoncepção e sim a gente entra com doses de reposição hormonal, que é uma terapia com dosagem diferente, ok? Uma pergunta comum em consultório é como eu evito a menopausa precoce? Desde que minha mãe apresentou, minha irmã apresentou, eu estou preocupada. É possível a gente prever, por uma avaliação clínica, periódica dos exames, da condição clínica, mas evitar nem sempre é possível. O que a gente tem é um estímulo à qualidade de vida, um bem-estar orgânico, saúde, porque aí sim a gente conseguiria postergar um pouco a manifestação daquela menopausa.
evitar o tabagismo, evitar o etilismo, uma alimentação saudável, manutenção de peso, evitar consumo de drogas, o estresse do dia a dia, a oxidação, o envelhecimento orgânico. Isso a gente consegue orientar para realmente, quando chegar a menopausa, chegar na idade que ela estava prevista e não antecipar essa fase. Mas a partir do momento em que há essa determinação genética ou própria, né, da qualidade, da quantidade de óvulos que a gente trouxe e do tempo definido para a menopausa, é inevitável. A gente não consegue evitar que ela ocorra, ok? Outra pergunta muito frequente é: doutor, eu menstruei muito cedo, então eu vou ter a menopausa precoce? Não está definido na literatura, não existe nenhuma meta-análise, nenhum estudo que conclui esse fato. E na prática a gente vê que muitas mulheres que menstruaram precocemente têm a menopausa tardia. Então até o momento a gente não tem respaldo suficiente para essa conclusão. E concluindo esse vídeo, a gente sabe que o IBGE fala que a nossa expectativa atual de vida é de 80 anos para a mulher brasileira. A gente sabe que essa expectativa tende a aumentar em idade. Então, se normalmente na menopausa normal a gente passa 1/3 da vida nessa fase, para quem entra em menopausa precoce, é metade da vida na fase de menopausa. Daí a importância da gente diagnosticar e tratar devidamente. Não deixar o envelhecimento do sistema cardiovascular, o envelhecimento metabólico, não deixar isso se findar, porque isso vai diminuir nossa expectativa de vida global. Portanto, a reposição hormonal é o principal aliado na terapia. As terapias regenerativas visando melhor a síndrome urogenital, como o laser vaginal que a gente faz, como as terapias de energia, são aliadas também para as mulheres que se deparam com esse problema. Quando não candidatas à reposição, outros tratamentos disponíveis serão ofertados. E é muito importante a gente cuidar da qualidade de vida. O estilo de vida é fundamental e muito importante para todas as mulheres, principalmente acima dos 35 anos, visando a longevidade. Longevidade com saúde, longevidade com qualidade de vida. Eu espero ter ajudado com esse vídeo e eu te espero nos próximos. Até logo!